Bom dia a todos, meu nome é Luana, eu sou diretora de currículo na Secretaria da Educação e hoje eu vim falar para vocês do Guia do Currículo Priorizado para os anos iniciais. Primeiro eu vou fazer a minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos longos, estou com uma camiseta preta, uma camisa preta e de calça jeans. Vamos lá então que a gente tem muito para conversar nessa manhã. O Guia do Currículo Priorizado é um documento que está hoje norteando o planejamento da rede e nós já oferecemos esse instrumento para os anos finais e ensino médio. A novidade é que agora nós teremos para os anos iniciais na versão de língua portuguesa e em matemática. Se vocês observarem comigo o quadro, vocês verão que nós temos um contexto onde a nossa base, né, ela define as habilidades e as competências e o nosso currículo, ele incorpora a base e acrescenta algumas habilidades por componente. É importante a gente falar desse contexto porque quando a gente está na escola e quando a gente está planejando as nossas aulas, a gente sempre, né, evidencia que nós temos muitas habilidades para dar conta do nosso conteúdo para o nosso componente. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um esforço para que a gente consiga diminuir o número dessas habilidades, né? A gente priorize ali as habilidades que são essenciais e nós estamos casando todo esse estudo com as matrizes de avaliação. Eu falo muito nas nossas lives, sobretudo para os anos finais de ensino médio, que um bom professor, quando ele vai planejar a sua aula, ele já fazia a sua priorização. As URIs, quando estão ali, né, junto com os núcleos pedagógicos, fazendo a sua estrutura, ela também faz uma priorização. Só que nós temos um problema aí, né? Quando a gente fazia essa priorização descentralizada, poderia acontecer de que uma habilidade que eu não priorizei fosse cobrada aqui nas nossas avaliações. E com o guia, a gente busca resolver esse problema, uma vez que as matrizes das avaliações estão casadas com aquilo que foi priorizado. Então vamos lá, é um documento que surge da rede, nós já fazíamos uma priorização, mas agora alinhado com outros instrumentos, como o escopo sequência e as matrizes de avaliação que nós temos. Eu vou mostrar para vocês como que isso está colocado no que vocês terão disponível, mas ainda para contexto nós temos, né, o documento oficial que orienta as ações pedagógicas da rede, que continua sendo o nosso currículo paulista, o escopo e sequência, que é o documento aqui que orienta a produção dos nossos materiais, e agora nós temos o guia do currículo priorizado como um documento que vai orientar o nosso planejamento, que vai apresentar aqui para nós as aprendizagens essenciais de cada ano série e auxiliar, né, no desenvolvimento do nosso estudante ao longo do ano. Tá? Vamos lá, gente. O que nós temos de entrega dos guias, né? Em 25, no segundo semestre, nós entregamos um guia de língua portuguesa e um de matemática para os anos finais e médio. Em 2026, primeiro semestre, nós já entregamos para todos os componentes dos anos finais de ensino médio. E agora, para 2026.2, esse semestre, nós temos de todos os componentes, anos finais e médio, e os guias de língua portuguesa e matemática para os anos iniciais. Todas as formações que nós fazíamos mostrando o guia e o exercício de priorização, sempre nós ouvíamos e os anos iniciais. Então agora a gente apresenta para vocês esse piloto e a gente espera que, mediante a utilização de vocês e os feedbacks que a gente receber da rede, a gente consiga entregar também para todos os componentes no próximo semestre, tá? Vamos lá então. Quando a gente fala do guia, a gente tem algumas questões aqui que ele é visto como o nosso mapa de jornada. Então, como nós vimos ali no replanejamento, né, a questão de a gente arrumar a nossa mochila para começar a aula, o primeiro material que a gente coloca dentro dela é o guia do currículo priorizado, porque ele vai nortear o desenvolvimento das nossas atividades e o nosso planejamento com as aulas que foram priorizadas. Olhando aqui então para o guia, ele tem que responder para nós algumas questões, e são essas 4 questões. Uma delas aqui colocada é: o que os nossos estudantes precisam aprender ao longo do ano? Então, onde nós vamos achar isso? Nós vamos achar nas aprendizagens essenciais, que eu vou mostrar para vocês como a gente chega nelas. Quais são os conhecimentos prévios necessários para desenvolver essa aprendizagem? Então, como que eu consigo chegar na AE que vocês, né, colocaram para nós como essencial? Como organizar as aulas? Então, ao longo do ano, para desenvolver as aprendizagens essenciais, então nós vamos olhar aí com pormenor para o nosso escopo e sequência. E como essas aprendizagens são avaliadas na prova paulista e no Saresp, então, em que lugar que eu olho para ver as matrizes de avaliação? Então, pessoal, essas são as questões principais que o guia deve apresentar para nós. E olhando aqui, nós temos um amparo legal, que é muito importante trazer para vocês esse contexto, né? O amparo legal é um decreto para nós, o 12.391, de fevereiro de 2025, que ele está falando assim: olha, estados, eu sei que está difícil para vocês cumprirem todas as habilidades que são planejadas para o ano, né, e para o componente. Então, vocês podem, né, ter 4 pilares para isso. Referencial curricular reorganizado
mediante a priorização, um escopo sequência casado ao referencial, os materiais didáticos de apoio e as avaliações e mediações pedagógicas. Então, quando o decreto coloca isso para nós, um decreto federal, ele está validando que a gente consiga fazer as nossas priorizações e linkando, sobretudo, ao escopo e às matrizes de avaliação, ok? Vou avançar mais um pouquinho. Essa visão, pessoal, para quem não conhece ainda o guia, é a nossa versão primordial. É aquela visão que a gente tem todas as AEs que são necessárias para a gente desenvolver o conteúdo. Então, aqui a gente comunica assim, a gente fala sempre, né? Esse é o conhecimento inegociável, é aqui que a gente tem que chegar. Então, se vocês olharem aqui, professor de LP, vocês têm 7 aprendizagens essenciais para desenvolver no segundo semestre em língua portuguesa, que no caso, olha, está no primeiro ano. Então a gente consegue, ele é um documento navegável, a gente vai clicando e ele mostra para nós as aprendizagens essenciais relativas àquele ano série, tá? Então aqui, o que a gente está vendo? Então, a aprendizagem essencial, as versões mais claras e objetivas, né, da reescrita das habilidades priorizadas do currículo, e elas respondem o que meu estudante deve aprender durante o ano, tá? Então, passando um pouquinho, essa é a visão mais importante para nós, o que a gente chama de visão macro, que são as AIs. Passando um pouquinho, o que nós temos aqui? Nós temos o detalhamento delas. O detalhamento, pessoal, é aquele espaço que a gente vai comunicar para vocês o que deve ser feito, então, para atingir a aprendizagem essencial. Então, o que a gente vê aqui? Ó? A gente vê a habilidade que foi priorizada. Aqui está o código alfanumérico. A gente vê aqui as habilidades que estão relacionadas. Nós vemos aqui os conhecimentos prévios, então se eu tiver que fazer uma recomposição para onde eu tenho que voltar. Nós vemos aqui os conteúdos e aulas do material digital, eles estão listados. E aqui nós temos o material digital clicável, então se você clicar, você abre aqui as aulas do material digital. E nós temos os descritores no De Olho na Prova Paulista e De Olho no Saresp. Essa visão, então, para nós é muito importante e está aqui em cima a aprendizagem essencial. Nesse caso aqui é a AE2. Então, que visão que é essa, Luana? Essa é a visão intermediária, aquela que, se eu fizer o passo a passo como está descrito, eu consigo atingir a aprendizagem essencial, que é o conhecimento inegociável do nosso estudante. Passando um pouquinho, essa é a nossa visão micro, porque a gente não perde o planejamento aula a aula. Então, a visão micro, nós temos aqui o escopo sequência, que tem, né, a sequência das aulas com os conteúdos trabalhados e os objetivos de aprendizagem. Então, a gente parte a aula, o conteúdo, os objetivos, o código das AEs, e o código das habilidades e as AEs que estão relacionadas a ela. Isso aqui, né, descrito para o primeiro ano, porque nós estamos com essa lista habilitada. Se vocês correrem o escopo sequência, a gente consegue navegar por todos os anos da entrega do documento, tá? Avançando mais um pouco, pessoal, nós temos aqui a visão avaliativa, que é conectada às avaliações e às aulas. Então, aqui a gente tem a matriz da prova paulista e, para alguns anos, né, nós teremos os descritores do Saresp. Então, vamos lá. O que a gente vê nessa visão? Nós temos a aprendizagem essencial, as habilidades priorizadas, o descritor do Saresp e aqui, por bimestre, nós temos as aulas relacionadas aos seus devidos descritores. É importante aqui, pessoal, que vocês saibam que, para os descritores da prova paulista, apenas quarto e quinto ano nós teremos a matriz. E para os descritores do Saresp, segundo e quintos anos que constará no nosso guia, tá? O mapa Saresp estará disponível a partir de julho, que é quando é divulgado o edital. E nós temos aqui, então, que fazer um novo download quando nós tivermos aqui meados de julho, começo de agosto do guia, porque ele vem com essa atualização, tá? Voltando aqui, avançando um pouco numa questão conceitual, o que é, né, uma aprendizagem essencial? Nós teremos um ciclo de lives para que vocês fiquem mais familiarizados com a concepção e o conceito do documento, mas rapidamente é interessante que vocês saibam de onde sai a aprendizagem essencial. Então vamos lá. A aprendizagem essencial, sobretudo, ela mantém a mesma estrutura de uma habilidade, tá? Então eu deixei aqui apenas o código alfanumérico para que a gente lembre o esqueleto, né, o que se refere a uma aprendizagem essencial, mas isso aqui é o nosso norte, a discussão que nós temos que qualificar agora. Vamos lá. Então, a aprendizagem essencial são objetivos de aprendizagem. E o que é um objetivo? É uma declaração clara do que se pretende alcançar
em determinada ação, atividade ou objeto. Mas se é uma aprendizagem essencial e se é um objetivo de aprendizagem, ela está, sobretudo, escrita na perspectiva dos estudantes. Então, o verbo para nós que vai orientar a E é sempre o que a gente espera que o nosso estudante faça. Eu acho que isso aqui é muito importante para nós como conceito, não é um objetivo de ensino a aprendizagem essencial, e sim um objetivo de aprendizagem, professor. Lembre sempre disso, tá? Quando a gente avança, se a gente contextualizar um pouquinho mais como que foi feito, nós temos aqui a habilidade que foi priorizada em LP ou em matemática, a gente tem a habilidade relacionada, então qual que é nuclear, qual que é suporte, ligada aqui ao objetivo de aprendizagem, que vai originar a nossa aprendizagem essencial. Ela se esgota aqui, a AE? Não. Nós temos no guia uma série de habilidades ligadas aos conhecimentos prévios, que é aquele momento que nós vamos conseguir voltar para algumas habilidades para que a gente consiga fazer a recomposição das aprendizagens, tá? Esse é o esqueleto, essa aqui, então, é a parte teórica de como a gente chega em uma aprendizagem essencial. Para avançar aqui com vocês, nós temos, né, o eixo, então, uma AE sempre vai ter o verbo de comando, o objeto de conhecimento e os modificadores, assim como uma habilidade tem a sua estrutura. Então, vamos lá, olha, o que é uma E? Uma E, então, é uma habilidade que foi priorizada junto com algumas habilidades que são relacionadas, que ela foi reescrita para ter clareza e coesão. Então, quando a gente olha para essa E, ela está aqui, ó, identificar, que é o nosso verbo de comando, a finalidade, o tema e a estrutura composicional, que é o nosso objeto, em textos do cotidiano, que é o nosso modificador. Então, uma E sempre vai ter essa clareza e essa objetividade. Aqui fica claro para vocês, olha, quando a gente olha aqui, a gente percebe, olha o tamanho da redação dessa habilidade, né? Ler e compreender, que é o verbo, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já com certa autonomia, modificador, listas, bilhetes, convites, receitas, instruções de montagem digital e impressos, entre outros textos do campo da vida cotidiana, o nosso objeto, como considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do texto. Também é um modificador. Então, tá grande, né? Nós precisamos ser mais objetivos aqui. Como que fica, então, a nossa E? Identificar a finalidade, o tema e a estrutura composicional em textos do cotidiano. Então, sempre, pessoal, a aprendizagem essencial vai ter essa característica de ter mais clareza e mais coesão. Eu poderia ter duplicidade aqui de entendimentos. Às vezes, algum professor poderia falar, olha, eu entendi que tem que fazer isso, e o outro entendi que tem que fazer algo completamente diferente. E aqui não. Aqui está claro o que a gente tem que fazer e qual que é o conhecimento negociável para o nosso estudante, tá? Chegando ao fim, mas sem deixar de passar pelo percurso que valida as nossas informações, nós sempre seguimos na aprendizagem essencial a taxonomia de Bloom, e o verbo que a gente aciona é o verbo que seria aqui aquele mais complexo, porque se a gente está querendo chegar naquela E, a gente espera que o nosso estudante desenvolva a habilidade, né, a comanda com mais dificuldade. Então, sempre que a gente faz esse percurso, a aprendizagem essencial estará voltada aqui aos verbos de maior complexidade, tá? Avançando um pouco, onde acessar os guias então? Os guias estão na Sala do Futuro, Materiais Digitais, Acervo Digital, Planejamento Docente, ali vocês conseguem o Guia dos Anos Iniciais, Língua Portuguesa e Matemática. Pessoal, espero que tenha dado para vocês um bom direcionamento, um bom contexto do guia. Ele é todo navegável, então baixe o arquivo, navegue por ele, compreenda as partes, como eu disse para vocês, a visão macro, a visão intermediária, a visão micro, olhe para as matrizes, e nós teremos aqui uma série de lives para explicar para vocês cada escolha, porque cada verbo está ali na aprendizagem essencial, a fim de melhorar o planejamento de vocês e a estrutura que vocês montam as aulas, tá? Aqui nós temos, no final do guia, um QR Code que leva vocês para uma pesquisa. Então, eu gostaria muito que vocês colocassem as observações. Como nós fizemos um trabalho piloto de língua portuguesa e matemática, é importante que a gente valide, né, o que vocês sentiram durante o uso, porque não é o mesmo material de anos finais e ensino médio, é muito parecido, mas a gente sabe da especificidade dos anos iniciais. Então, tem essa pesquisa que a gente colocou para vocês, caso vocês possam, né, contribuam conosco, e esse é o guia, essa é a carinha do guia de língua portuguesa. Espero que vocês naveguem e que auxiliem vocês no planejamento, a orientar as aulas e ter um bom planejamento para o nosso segundo semestre. Muito obrigada a todos e bom uso do instrumento.